fatos jurídicos. Ok? Podemos passar, por favor? Ok. Relação jurídico-tributária. Então, vamos acompanhar as fases desta relação jurídico-tributária. Vamos ver que alcançaremos 4 situações. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário. Essas são as fases de nascimento, de passagem de um tributo. Começando pela hipótese de incidência, passando-se para o fato gerador, que dá início a um acontecimento, ao nascimento de uma obrigação tributária. A obrigação tributária com seus 2 elementos, sujeito ativo, fisco e Estado. E sujeito passivo, a figura do contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica. E o crédito tributário. Essas são as fases de um tributo. Podemos passar, por favor? Nós vamos falar sobre cada um separadamente adiante. Vamos lá. Hipótese de incidência, que é a primeira fase. É o momento abstrato previsto em lei. Quase se iniciando uma relação jurídico-tributária. É uma prévia de um nascimento de uma obrigação tributária. Então, denominado hipótese de incidência. Os concursos públicos para magistratura, OAB, Ministério Público, AGU, na maioria das vezes, perguntam uma dessas condições do tributo. O que ela significa. Então, o concurso da magistratura mineira de 2 anos atrás, por exemplo, perguntou sobre a hipótese de incidência. A hipótese de incidência aí estava lá a descrição do que seria a hipótese de incidência. O momento abstrato previsto em lei hábil a deflagrar a relação jurídico-tributária. É aquele momento primevo, é aquele momento primeiro, preliminar de uma obrigação tributária. Hipótese de incidência. O fato gerador é a materialização da hipótese de incidência. É o momento exato da realização da incidência tributária. O fato gerador é onde se consuma a obrigação. O fato gerador é onde nasce o momento desta obrigação. O fato gerador é onde se dá início. A hipótese de incidência é um momento preliminar ao fato gerador. O fato gerador é onde se deflagra, é onde se consuma o nascimento desta obrigação tributária. Então aqui temos um conceito de que ele se opõe à abstração do paradigma legal que o antecede. Artigo 4º do Código Tributário Nacional diz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. Esse artigo 4º, exatamente na sua parte textual, também foi questão de concurso do Ministério Público. A natureza jurídica do tributo é determinada por, aí veio lá, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário. E a resposta como correta é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Então, o artigo 4º ele traz que esta natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador e sendo irrelevante para qualificá-la. Temos alguns aspectos. A próxima lâmina, por favor. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Então, isso não é relevante para qualificar o fato gerador de uma obrigação tributária. O próximo, por favor.
a destinação legal do produto da sua arrecadação. Pode passar. Sim. O artigo 118 do Código Tributário Nacional, ele traz que para a ocorrência do fato gerador, a natureza do objeto dos atos praticados e o efeito desses atos são irrelevantes. Vamos ver o que diz o artigo 118 do Código Tributário. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Número 2, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então, se torna irrelevante determinadas situações. A obrigação tributária, como um terceiro fator de nascimento de um crédito tributário, de um tributo, ela vem trazendo alguns elementos, que são o sujeito ativo, e aqui o sujeito passivo. Já vimos que sujeito ativo de obrigação tributária é o fisco, é o Estado, é o credor. E o sujeito passivo de obrigação tributária é o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. E também o objeto, com a previsão lá no artigo 113, dizendo que a obrigação tributária ela pode ser principal ou acessória. E o artigo 113, ele diz mais ainda. Ele diz como surge a obrigação principal e como surge a obrigação acessória, como formas de obrigação tributária. Dizendo o seguinte, no seu parágrafo 1º, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, que é aquele segundo momento do nascimento da obrigação. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, ele traz aí que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Então, perguntado aos senhores, como surge a obrigação principal de um tributo? Ela surge com o fato gerador, nunca com a hipótese de incidência, porque a hipótese de incidência ela é tão somente um momento preliminar à concretização do fato gerador, que é o que dá a concretude do nascimento de um tributo. E o artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele traz ainda, na sua previsão, o que é obrigação acessória. Então, lá no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse de arrecadação ou da fiscalização de tributos. O parágrafo 3º diz ainda, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, uma vez que não observado, a obrigação acessória, ela passa a virar a obrigação principal pelo fato de sua inobservância, pelo fato de seu descumprimento. Então, essa parte de obrigações tributárias, elas estão explicitamente ali elencadas no artigo 113. E o objeto, a causa da obrigação tributária, com a previsão lá no artigo 114 e artigo 115, a causa da obrigação tributária. Qual é a causa da obrigação tributária? É tão somente a existência do fato gerador. Mais nada. O que é a causa de uma obrigação tributária? A causa de uma obrigação tributária é a existência, o nascimento de um fato gerador. Então, o artigo 114 e 115
diz o seguinte, artigo 114, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. O que gera um tributo? O fato gerador de um tributo. E o artigo 115, fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. O que não é principal é acessório. Descumpriu a obrigação acessória, essa obrigação acessória, imediatamente para fins tributários, converte-se em obrigação principal, tão somente pelo seu descumprimento. Ok? Acho que podemos ultrapassar. Bem, antes de falar aqui de solidariedade tributária, vamos acompanhar aquelas fases ali. Obrigação tributária deu nascimento ao crédito tributário. Aí nós vamos compor esta relação jurídica. Os senhores lembram lá na relação jurídica do processo civil, aquele triângulo Estado, juiz, autor e réu, quando compõe a relação jurídica processual? No direito tributário, nós vamos ver diferente. Ultrapassado as fases de hipótese de incidência, que é o momento preliminar ao nascimento do fato gerador, que, como os senhores viram, que dá a origem em sua concretude de um tributo, cria-se a obrigação tributária, existindo o sujeito ativo, sujeito passivo e etc. E nasce o crédito tributário. O crédito tributário, ele já nasce com a condição de ser executado pela Fazenda Pública. Então, o denominado fisco, ou o juridicamente denominado, que eu acho que é a expressão mais usual, e comungo com o professor Sabag, da mesma forma, Fazenda Pública. A Fazenda Pública, nas suas esferas, tanto federal, estadual e municipal, ela vai ser exequente, vai ser acreedora, ela vai executar o crédito tributário que acabou de nascer. Ok? Portanto, agora podemos passar para a solidariedade tributária. Solidariedade, nós temos a ideia de que tudo que é solidário é em comum com alguém ou com alguma coisa. Somos solidários ao pagamento de uma determinada obrigação tributária. Bem, nessa solidariedade não há nenhuma hierarquia, nenhum benefício de ordem. Eu sou solidário ao pagamento de uma obrigação tributária junto com o João. Só que primeiro você tem que me executar. O credor, a Fazenda Pública, o fisco, ele vai ter que me executar. E depois ele vai executar o João. Não. Na solidariedade tributária, todos são de igual forma, igualitariamente, executados por uma mesma obrigação tributária. Então, solidariedade tributária não comporta benefício de ordem, e esta previsão legal está lá no parágrafo único do artigo 124 do nosso Código Tributário Nacional. Vamos ver o que diz este parágrafo único. São solidariamente obrigadas. Aí, parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Então, são solidariamente obrigadas. 1. As pessoas que têm o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. E 2. As pessoas expressamente designadas por lei. E o parágrafo único diz que a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Não há uma ordem específica para solidariedade tributária. Efeitos comuns da solidariedade. O pagamento de um estende-se aos demais codevedores. A isenção ou remissão, se não outorgadas especificamente a uma pessoa, ela vai se estender obrigatoriamente a todos os coobrigados. Então, se a lei assim não exigir, e se assim não for feito, beneficiou um, consequentemente, beneficiará a todos. Atingiu a obrigação tributária a um,
solidariamente, atingirá a todos.